Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, agora a gente vai falar do colérico. Para o colérico, as duas perguntas são: excitabilidade. Sim, a excitabilidade dele é altíssima, ele tem uma resposta muito rápida, um vigor, né, muito grande, as emoções. E a durabilidade também, sim. As emoções duram anos e anos na vida de um colérico e isso, sem dúvida, faz uma grande diferença, né? Muito bem. Os coléricos, eles têm uma energia vital, assim, altíssima. Dos 4 temperamentos é o mais alegre, é o mais feliz. É muito bom estar ao lado de um colérico. É aquela energia, assim, sabe? Ninguém fica quieto ao lado dele. Ele coloca todo mundo para correr, né? É um temperamento fascinante, é um temperamento que tem uma capacidade de resolução de problema muito grande, ele tem um vigor muito grande para resolver o problema. Você entrega um problema na mão de um colérico, ele já começa a destrinchar esse problema e ele já tem uma agressividade para resolver e ele vai no ponto-chave e ele não tem medo de problema, ele não foge de problema. O problema é com um colérico, né? Ele tem essa energia, esse vigor, né? Digamos assim que dos 4 temperamentos ele é um cavalo de raça, né? Ele tem uma liderança muito forte. Quando você vê um líder, uma liderança extremamente forte, você pode saber que tem um colérico aí por trás, tá? Então, a gente está falando de coisas muito boas, ele é muito objetivo, ele é muito transparente, se ele tá bem você vai saber, se ele não tá bem também você vai saber, então é muito bom você estar ao lado de um colérico. Ok, então agora a gente vai entender um pouquinho do defeito dominante dele. O defeito dominante do colérico é o seu orgulho. Para ele, como ele tem essa capacidade de analisar esses problemas, essa análise que ele tem, esse perfil analítico, o problema sempre vai estar no outro. O problema vai ser do governo, não é dele. O problema é da esposa, o problema é do filho, o problema é da mãe, do pai e nunca dele. Por quê? Porque ele nunca erra. Ele nunca olha para dentro de si e vai falar assim, não, isso aqui de fato eu errei. E tem mais. Quando você o convence de que ele errou, ele vai se fazer de vítima. E ele vai jogar um caô pra cima de você para dizer que realmente a culpa não era dele. Então, olha só, né? Ele sempre vai jogar a culpa no outro. Olha que doido isso, né? E o quanto que isso é prejudicial nas mãos de um líder. Como eles têm uma liderança muito grande, ele tem um poder, uma liderança fantástica, só que isso vem contra eles. Por quê? Essa capacidade que ele acha que ele sabe de tudo, que ele entende de tudo, ele não vai se cercar do quê? De pessoas boas. E se ele não se cercar de pessoas boas, a gestão dele não vai ser boa, né? Isso eu tô te falando na vida profissional e em outros âmbitos também, né? Porque o orgulho é excessivo. Então, ele não entende que para você ter um time bom, você precisa de ter pessoas boas do seu lado e que aí sim ele vai poder liderar e como ele extrair, né, o bom e o ruim de cada um, que todos nós temos, né? E o que ele poderia fazer para melhorar tudo isso? Ele deveria instigar e evoluir a parte da humildade e da mansidão. Não é que ele vai perder, renunciar a sua energia, seu vigor. Não, ele vai domar, né? Porque muitas vezes ele age muito pelo ímpeto, então ele julga muito, ele apressa suas conclusões de forma injusta, e isso é um grande problema, principalmente nas mãos de um líder, né? Então, agora voltando para o lado espiritual, né? Rei Davi era colérico, e para você fazer com que um colérico reconheça que ele está errado é muito difícil. Tanto que na Bíblia, um profeta faz com que ele enxergue contando uma parábola para ele, e aí sim ele entende que aquilo estava errado, né? E aí sim, né?
Ele fala, não, mas isso não pode acontecer, isso é uma injustiça. E aí o profeta fala para ele, pois é, mas esse é você. Quer dizer, desmascarou ele ali, né? Então é necessário que você tenha um diretor espiritual, mas um diretor espiritual que fale para você realmente, olha, você está errado nisso daqui e você precisa mudar nisso aqui. E não venha se fazer de vítima para mim, porque o erro é seu, assuma o seu erro e vá até o final com isso e melhore e mude. Então, se você tem uma criança colérica dentro da sua casa, quando ela começar a justificar o erro, ela fala, opa, parou. Você errou. E não venha com vitimismo, não se faça de vítima para mim. Então, como é um perfil extremamente capacitado, né, de uma energia muito grande, ele vai tentar te convencer que ele não errou e que você, na verdade, o erro é seu. E aí você tem que estar muito ligado a isso, porque ele tem uma capacidade de reverter, né, a situação para o lado dele. E aí é o que eu te falo, né? Que não é fácil lidar com um colérico, apesar deles serem extremamente apaixonantes, extremamente, assim, dotados de habilidades, o orgulho é muito difícil, né? Para o lado espiritual, também desenvolver a meditação, deixar que Deus haja na vida dele, né? É necessário que tenha muita humildade, que saiba que você não sabe de tudo, né? E buscar dentro de si, se autoconhecer, saber as suas imperfeições e saber que o outro também tem. Ser mais generoso com os erros do próximo, né? É um temperamento que precisa muito seguir o exemplo de Deus, né? Que, assim, que Jesus, ele amava ser desconhecido e ele é tido por não ter nada, né? Então, ele precisa descer desse orgulho excessivo, descer, né, desse temperamento voltado só para ele e nunca para os outros, e ter um coração mais manso e humilde. A verdade é essa do colérico, né? Então é isso. Hoje eu falei do colérico também para vocês, e eu espero que tenha sido, né, proveitoso. Então, o sanguíneo, a excitabilidade é alta e a durabilidade é baixa. O colérico, excitabilidade alta, né, instiga-se muito fácil, estimulado muito fácil, mas a durabilidade também desses sentimentos são altos. Então, se ele teve um problema com alguém no passado, ele vai lembrar de anos e anos, ele não vai esquecer disso, isso vai ficar, anos e anos, e uma hora ou outra ele vai jogar na sua cara, né? Um orgulho muito excessivo. E nunca o erro é de quem? Dele, sempre dos outros, né? Então, esse tipo de temperamento, ele precisa cair para dentro de si e saber que atrás de uma ação existe, de uma reação existe uma ação. E que muitas vezes, né, essa ação vem por parte dele, tá bom? Então, obrigada, tenham uma boa noite, fiquem em paz, se cuidem, fiquem com Deus. Beijo, tchau.